Os filmes de super-heróis ficaram bem populares nos últimos anos. E não é à toa que uma indústria milionária como essa iria explorar diversos personagens e formas de contar uma história, recriando com cada vez mais força nomes das revistas em quadrinhos. E por ser um gênero tão grande, com tantos títulos, clichês ou até mesmo os plots rasos, vão acabar surgindo em uma produção ou outra. Mas esse gênero consegue se reinventar de formas magníficas, criando cenas, enquadramentos, que eu particularmente sinto prazer de chamar de obras-primas. E para entender melhor esse gênero e até mesmo essas obras-primas, acredito que é bom olhar mais de perto uma das principais obras de arte do cinema e buscar entender o porquê que é merecedora desse título. Então, como que o Spider-Verse vai conseguir subverter o gênero dos heróis e ser inventivo na própria forma de se fazer cinema? Acho que pra gente entender melhor como um filme é inovador, precisamos olhar o gênero todo. E é complicado dizer quando foi lançado o primeiro filme de super-herói, principalmente porque muitas datas se confundem. Mas acredito que podemos olhar para o gênero em algumas fases distintas. Alguns filmes podem ter ficado de fora, tá? Mesmo assim, é bom a gente estabelecer uma ordem cronológica para que o argumento que eu estou propondo em análise artística tenha uma orientação comparativa. Os Anos Dourados. Filmes publicados na década de 70 a 90, que foram o início do desenvolvimento da leitura dos heróis por uma estética baseada nas inovações dos efeitos visuais, de uma busca por narrativas fantásticas que demonstram o interesse da produção dos filmes do gênero, as quais serviram de base para a construção desde seriados focados em temáticas mais nerds, por assim dizer, como novos produtos de mídia. Levando sempre em consideração a época de lançamento, pois depois que um gênero é estabelecido e consegue se construir um público fiel e uma estética visual compreensiva, com fatores metalinguísticos que já fazem parte do dicionário de quem consome, sem precisar exprimir a ideia para tornar de fácil compreensão, e que quando acontece, caso não seja realizado de forma correta, pode acabar sacrificando o enredo ou até mesmo o ritmo da obra. Isso tudo vai deixar mais fácil a produção de obras do mesmo estilo, pois quando se constrói a base, seguir por um caminho já delimitado é bem mais tranquilo. Isso é claro sendo o contrário dos primeiros filmes, que se mostram extremamente inovadores, pois a criar algo novo, por mais que errado inicialmente, é importante a consciência de se vale a pena ou não continuar investindo em algo que pode não ter um retorno imediato. O Renascentismo. Filmes publicados de 2000 a 2010, com produções com desenvolvimento tecnológico e financeiro maior, o qual buscavam enredos cada vez mais desenvolvidos e que começavam a trazer o conceito de narrativa integrada durante a criação de universos expandidos. O ápice. Filmes produzidos após 2010 até os dias de hoje, já que a indústria se desenvolveu a um ponto onde essas grandes produções acabam por gerar grande parte do desenvolvimento tecnológico da indústria, se tornando grandes blockbusters e quebrando recordes de bilheteria, trazendo para o mercado em constante desenvolvimento questões filosóficas sobre as produções e o que acaba por ser arte nesse meio, já que obras assim são consideradas o oposto do cinema artístico, quando muitas dessas obras mesmo acabam se mostrando tão incríveis no aspecto subjetivo quanto grandes nomes do cinema artístico, pois filmes como Logan se mostram como uma belíssima obra, tanto em questão de narrativa, tanto nos efeitos visuais, quanto no ponto de leitura ou na análise subjetiva da obra. Podemos ver aos poucos uma progressão de identidade nos filmes dos heróis, tanto em estética quanto em estrutura narrativa. Isso começa a gerar um estilo de identificação do gênero, e que ao ser repetido muitas vezes, acaba por criar um papel de clichê, seja com a pose de herói, ou situações que ameaçam toda a existência da vida na Terra. E é na subversão desse estilo e das estruturas delimitadas por todas as gerações sobre o que vai compor um filme de super-herói e o que vai definir essa forma de produção, que o filme do Spider-Man, o Spider-Verse, acaba por se mostrar uma obra-prima muito maior do que grandes nomes desse gênero. O produto que se quer ser e a diferença entre o produto que se é. Concorrendo ao Oscar em 2019, o filme bateu de frente contra outro grande nome da animação e do mesmo gênero. Os Incríveis 2 já carregavam consigo o peso de outras premiações e de outras obras do mesmo estúdio. O Homem-Aranha, então, nesse momento competindo em uma das cerimônias mais reconhecidas pelo público, a gente pôde ver uma necessidade de reinvenção da própria obra,
pois por mais que Os Incríveis tenha começado a construir um caminho ao sucesso, sendo uma obra referenciada por outras animações do gênero, o Homem-Aranha surgiu dos quadrinhos e tem um nome qual caminhou já por diferentes estilos e se reinventou de formas magníficas. Então, para não pensar em branco como apenas um filme novo do amigo da vizinhança e cair no esquecimento, como já foi o caso de tantos outros, foi necessário vencer os clichês de um gênero, as limitações técnicas e até mesmo dois gigantes da indústria de animação, como a Disney e a Pixar. O produto que se quer ser e a diferença entre o produto que se é. Agora, para entender o real preço desse filme e da subversão do virtuosismo de um gênero, vamos dar uma olhada em diversos aspectos do filme, porque olhar ele como um todo, além de acabar deixando alguns detalhes de lado, podemos acabar simplificando a obra. O desenvolvimento do universo. Como expressar em um outro filme do Homem-Aranha, além dos vários já existentes, esse sentimento tão especial que surge das páginas dos quadrinhos? Bom, assim como é difícil expressar o sentimento nostálgico ao consumir um produto dessa forma, é igualmente difícil criar a emoção de forma inovadora em um gênero já consagrado, e que ainda consiga mesclar as raízes com um gênero de cinema. Pois além de serem plataformas com técnicas e ritmos completamente diferentes, a apresentação da história também vai ser. Então, para entender melhor os aspectos compositivos de uma obra, eu fui falar com uma pessoa que ajudou a construir esse filme magnífico. Meu nome é Abel, eu sou Lighter e Compositor, eu trabalho atualmente na Sony Imageworks aqui em Vancouver, estou no Canadá há um pouco mais de 10 anos, eu já trabalhei em muitas séries de televisão, muitos filmes e em longas de animação. Recentemente eu fiz não só o Spider-Verse, eu fiz o Pé Pequeno aí no Brasil, que chama Pé Pequeno no Brasil, na Família Addams, estou fazendo o Over the Moon agora na Sony. Já trabalhei também no Velozes e Furiosos, série de televisão, Once Upon a Time, Arrow, e vários outros da DC também. Então, eu na parte técnica, sim, eu tenho uma experiência já bem grande não, com os projetos desse gênero, assim, desse universo que é mais Hollywood, né, produções de grande orçamento, assim. Eu sou de Goiânia, Goiás. Cara, eu acho que o ritmo, assim, a diferença é uma gigantesca, né, que é o que você apontou, que é o quadrinho você lê no seu ritmo, né, lógico que uma cena de ação num quadrinho a gente vai ler mais rápido, né, porque eles fazem o layout da página de uma forma que favoreça, né, a velocidade ou o tempo, né, acho que tem muitos quadrinhos, assim, que na hora do descanso é uma imagem nas duas páginas, sabe, só para você poder respirar um pouco da sequência de ação, né? Eu acho que eles trouxeram, assim, a melhor referência disso, mas eu acho que no final das contas, assim, eles ainda focaram muito numa edição e um ritmo de um filme de ação mais tradicional, assim, porque o máximo que dá para fazer é fazer, né, aquelas cenas divididas, né, o quadro dividido entre uma cena e outra, mais reações acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eles usaram muito esse layout do quadrinho, algumas sequências para poder dar essa dinâmica do quadrinho, mas ainda respeita bastante uma edição muito bem pensada, de uma forma tradicional de storytelling, né, que é uma coisa que o quadrinho nem almeja, né, chegar. Realmente uma linguagem que teve que ser bem adaptada e bem casada com o storytelling de uma edição tradicional. É um desafio, com certeza. Sim. E cara, um dos pontos que eu queria ressaltar, que eu acho que foi o ponto que vocês mais acertaram no filme, né, que é justamente um detalhezinho, não acredito que seja isso, porque é em questão de apresentação das cores para cada personagem que vai interagir na história. Que quando a gente é apresentado pro tio do Miles, ele tem algumas luzes mais neon, né? Algumas luzes mais, como é que eu posso dizer, saturadas. E isso é apresentado para os vilões também. Então meio que já é uma pista visual de que ele vai se revelar um vilão mais pra frente no filme, né? Cara, isso eu achei incrível. Cara, com certeza. Uma coisa que aí, assim, realmente entra muito na minha área, né? Que a minha área é iluminação e comp, então eu tô sempre na parte mais cor, luz e finalização, né? É o que eu gosto muito de trabalhar com animação, porque a gente tem uma liberdade e uma obrigação de contar a história no quadro.
Sim. Então, todos esses elementos são usados a favor de contar a história, né? Então, desde assim, assim, e mesmo essa coisa, né, de tirar detalhe, a gente está focando o olho do público, né? Como é que chama? Não é público. Do espectador. Mesmo assim, a gente está usando essas. Tirando detalhe, contraste de luz, desfoque, todas essas coisas elas são para focar o olho do espectador da parte do quadro que interessa para a gente, né? Então, assim, Sim. o quadro ele é muito largo, né? Horizontalmente, então a gente trabalha muito em contar a história. Então, a animação tem uma preocupação extrema com silhueta, que é uma coisa que os animadores se preocupam muito o tempo inteiro, né? Que a silhueta do personagem tem que estar bem definida, e o nosso trabalho na iluminação também é acentuar isso, né? Eu trabalhei também naquela sequência da batalha final ali do Miles contra o Kingpin, Sim. e tem uma das cenas que eu trabalhei, aquela que o Miles está caído no chão, tentando levantar. E assim, eu passei, cara, bem umas 2 semanas só adicionando aquelas linhas em volta dele, para poder delinear a diferença da coxa da frente com a coxa de trás, separando a batata, o pé, sabe, as costas, o ombro do rosto. Sim, sim. Então, assim, a gente realmente vai esculpindo e assim, valorizando muito o trabalho da animação, né, que fizeram um trabalho excepcional nesse filme. E aí a gente usa todos esses artifícios para ajudar a contar a história. E essa coisa de apresentar o personagem com uma cor, um exemplo bem fácil de ver, que o Noir, né, o Spider-Man Noir, ele é sempre preto e branco, ele está sempre com vento. Sim. Então, ele é um exemplo mais extremo, né? Mas além disso, e isso é carregado para todos os personagens. Com certeza, todos eles têm um tipo de iluminação. Por exemplo, na Spider-Gwen, ela nunca tem uma iluminação que é muito forte. Então, se você vê uma cena que eles estão conversando entre um e outro, é o mesmo sol, mas a dela é bem mais soft, né? Porque ela é feita uma iluminação que a gente chama de beauty lighting, né? Que é então, assim, realmente, cada personagem. E o tio do Miles, ele representa muito esse underworld, né? Essa coisa que ele sempre puxa muito pro neon, que realmente ele é um aviso, né, do que está por vir. E eu acho que isso é uma coisa que os diretores fizeram muito, muito bem, né? Então, assim, a gente executa e tenta melhorar, né, em cima da proposta deles, assim, mas é uma coisa que vem pensada desde o começo. Com certeza o nosso trabalho é tentar adicionar, né, mas muito dessa linguagem já vem construída e muito bem definida. Os diretores fizeram um trabalho excepcional. Sim, e até essas gags visuais que tu comentou de composição para cada personagem, vocês conseguem transformar isso em um aspecto humorístico em uma parte do filme. Até com o Spider-Man Noir ali que tu comentou, que mesmo ele estando em um porão, no basement, ainda tá ele em preto e branco, tá tudo iluminado e tá pegando vento. E até o Homem-Aranha fala, cara, como é que tá pegando vento, sendo que a gente tá num porão, tá ligado? E isso é muito bacana. Isso eu acho muito massa, porque mesmo assim, quando vocês estão construindo a estética de todo o filme baseado nos quadrinhos, com até o próprio Miles tendo essas partes do rosto dele, os desenhos e em cima dele com traços e cores bem características, que mesmo se fosse em qualquer outro personagem tu ia conseguir ligar esse filme, vocês conseguem trabalhar com uma maestria muito boa os outros estilos que estão ali dentro. Seja com aquela Homem-Aranha, por se dizer, que é uma menina de anime, seja com o Porco-Aranha, ou até mesmo com a Gwen, como tu comentou agora, e o Spider-Man Noir. Mas muito além dessa atenção aos personagens, foi um carinho e atenção com todo mundo à volta. E isso tornou a cidade de Nova York ainda mais orgânica e profunda. Seja em cada detalhe visual ou até no desenvolvimento de uma população que tem um peso narrativo. Subversão da expectativa. No início do filme, vemos a presença da aranha conforme Miles faz a pichação com seu tio. E a tensão aumenta entre cores e dessa presença que pode atacar a qualquer momento quando se está de guarda baixa. Nesse ponto, outras obras do mesmo herói, e até mesmo a apresentação do próprio filme,
mostram mudanças drásticas, mas é na reação ao ataque da aranha que começa a mostrar para nós, espectadores, a real diferença entre as abordagens desse filme. Então, após o desenvolvimento inicial do Miles, como um novo Homem-Aranha, o filme começa a tomar uma nova forma visual, subvertendo a forma de se fazer cinema de herói e retomando as suas raízes, no caso os quadrinhos, com onomatopeias acompanhando os personagens, flashes com ilustrações referenciando o formato que era visto nas páginas impressas e acolhendo assim como as cores e toda uma temática de traços, texturas que também acompanhavam essas histórias. Então a inventividade do filme se faz cada vez mais forte, pois aqui a animação abre espaço para novos estilos e novas formas de se abordar a história antes de a contada do Homem-Aranha. Mas como assim? Com a geometricidade dos quadros, que buscam representar as linhas paralelas das páginas dos quadrinhos, com as cores e luzes opostas que buscam tornar a cidade mais viva, e com a escolha da aberração cromática e das ranhuras, para deixar ainda mais claro que são uma escolha artística, muito mais que técnica pela presença dessas ditas falhas visuais. Nessa animação, ressaltam ainda mais as escolhas para fazer relembrar os quadrinhos. Então, nesses aspectos artísticos na representação dos personagens e da cidade, Homem-Aranha no Spider-Verse se mostra muito mais do que só uma animação de super-heróis. Ritmo. Um dos grandes diferenciais do cinema para os quadrinhos é o ritmo, e a progressão de apresentação das histórias, já que nos quadrinhos você tem páginas que muitas vezes são uma ilustração única, tanto para o ritmo da progressão da história quanto para um respiro do leitor. Mas para a gente entender mesmo como esse filme consegue trabalhar o ritmo, vamos dar uma olhada para o enredo e entender um pouco melhor sobre tempo e tensão, dividindo algumas partes da narrativa para que tudo fique bem explicado. 1. Status Quo. O Rei do Crime está tentando abrir um portal para outras dimensões. O Homem-Aranha precisa impedir, mas isso você já sabe. Então vamos à verdadeira história. Miles Morales, estudante e grafiteiro, tem uma mãe médica e um pai policial. Possui muitos amigos da comunidade que vive e gosta de deixar sua marca por diferentes cantos da cidade, o qual o pai não compartilha do mesmo gosto pelas pichações e da influência do tio sobre o garoto. Então, ao entrar na escola, vemos a diferença de onde se veio para onde se está. Agora o trabalho de aula sobre quem se quer ser acaba sendo a orientação para que a narrativa se desenvolva, sendo uma causa e o principal ponto de abordagem dos aspectos subjetivos ao longo do filme. E essa parte inicial mostra uma distância entre a escola, os pais e dos amigos, seja por uma vida agitada, por estar de passagem, ou ter o peso das expectativas de uma vida melhor. Tão separados que o pai literalmente afasta o filho por uma grade, o que diferencia ainda mais suas relações, onde ele, policial, à frente e o filho detido atrás, seja por não ter uma escolha ou até mesmo ser uma prisão ao espírito artístico dele. 2. Antes de irmos ao incidente inicial, vamos olhar para as cores. Na busca por quem se é, as cores vão de tons mais simples, sem tanta luminosidade, as quais são substituídas por cores neons mais saturadas, junto com a batida de rap mais pesada, que ajuda a compor melhor a mudança para a arte de rua, onde as transições acompanham o ritmo da batida, seguida pelas picapes, que aos poucos dão mais vida e identidade às cenas, substituindo corredores onde antes eram literalmente uniformes, cinzas, distantes e frios. Nas passadas das músicas, acabamos conhecendo então mais do mundo em volta do personagem. E isso ao sermos apresentados ao tio, alguns dos tons dominam o ambiente, no caso laranja, vermelho, roxos e azuis. Só uma observação. Reparem nas cores do telefone. Elas vão ser úteis mais pra frente. O tio é uma saída da opressão dos deveres da escola para uma verdadeira expressão artística. Agora o neon aparece mais destacado principalmente na aranha, que surge como uma ameaça silenciosa, e no holofote no chão, que ao se aproximar do tom da aranha e estar apontado para o tio, indica mais ainda um perigo que se aproxima. E é nesse momento de distração e despreocupação que surge o incidente inicial, que vai ser onde tudo começa. E progressivamente, como o tio se aproxima, a aranha se aproxima também. Enquanto isso, a pichação vai destacar ainda mais o interno, fazendo com que o sentimento vire arte. Então, no momento de maior tensão e silêncio, quando a aranha ataca, somos lembrados que esse não é um filme de heróis qualquer, pois toda a tensão se subverte em apenas uma ação. 3. Resposta emocional. Seja o medo, a preocupação de não entender ou não conseguir lidar com o que está acontecendo é o que acaba deixando a situação mais engraçada a ser escrachada ao extremo. Então somos levados às raízes, pois a resposta surge de onde surgiu o filme, dos quadrinhos. Então, assim como saímos dos quadrinhos, retornamos.
Miles volta no sentido agora literal para onde tudo começou. Além da apreensão de não saber o que está acontecendo, o espaço antes iluminado e seguro com a presença do tio se mostra escuro e hostil. Então temos o conflito que vai ser a chamada para que Miles se torne um herói. Somos então apresentados aos vilões e vamos olhar para as cores novamente. Os neons e tons mais próximos ao roxo tomam conta do ambiente, seja no Gatuno, no Rei do Crime, no Duende Verde e na Máquina, que representa o perigo máximo. 4. Ação. Após a primeira batalha, temos o personagem buscando por seu objetivo, e aqui os sentimentos são os mais realistas possíveis, tanto na raiva e na frustração, no medo de ser perseguido e no clima de tensão que fica em nós, espectadores. Agora os roxos tomam conta da tela, pois a agressividade acaba sendo representada por elas. Então, ao correr para casa, o azul ciano que toma o quarto não é mais opressivo como as cores que vimos, mas sim o oposto. A música ajuda na ambientação de um clima mais tranquilo e seguro, principalmente pela oposição das cores, onde o perigo que vem de fora é suprimido pelo carinho de casa. Cores quentes e aconchegantes. Então a tensão de fora entra pela tela da televisão, que junto consigo leva à morte do Homem-Aranha. Então essa tensão, já premeditada, se confirma e cai sobre a cidade. Mas os perigos ainda estão lá, pois por mais que o azul tome conta, o roxo nunca desaparece. Então, pelas próprias palavras do Stan Lee sobre a jornada, Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. e vamos aos quadrinhos novamente, pois agora ele é o sucessor de alguém que já havia trilhado esse caminho. Mas assim como comprar o uniforme do Homem-Aranha é algo que não vai servir, pois é uma busca pela identidade e pelo produto que se quer ser um dia. Tempo e tensão. Agora, sabendo mais do enredo da história, podemos entender como a obra desenvolve o clima de tensão e o timing entre suas narrativas, indo do mundo comum para o problema e a solução. Primeiro, precisamos destacar algumas coisas no enredo. 1. Morte. O Homem-Aranha morre, e isso dá um peso muito maior para o perigo, pois se um herói pode morrer, os outros também podem. 2. O poder do Rei do Crime não é só influência ou inteligência, mas é também no aspecto bruto, o diferenciando de vilões como Lex Luthor e fugindo do clichê da dependência dos capangas. 3. O seu propósito também vai além da mera conquista de poder ou dinheiro, já que a busca de recuperar sua família fugindo da simplicidade dramática poderia ser o caminho mais fácil para desenvolver o vilão comum nos filmes de super-heróis. Mas ao tornar ele humano, é uma ótima saída até para fundamentar o objetivo que vai guiar a história. 4. Mas como lutar contra esse objetivo? Como defender seus pais, amigos, sua vizinhança, se nem mesmo consegue controlar seus poderes? Nesse ponto, o filme pega a frustração, pois todo o desenvolvimento da jornada até ali teria sido em vão. Então vem a superação e a luta final, para justamente poder encerrar o desenvolvimento de Miles e passar para ele o manto de novo Homem-Aranha, finalmente saindo de onde se estava para onde se precisa chegar. Pois, como já sabemos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.